Se você estivesse em uma festa e o diabo te convidasse pra dançar, você aceitaria? Que pergunta sinistra, né? E é mais ou menos isso que acontece em Pecadores de 2025, o filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você já assistiu essa obra e quer se aprofundar ainda mais no universo deste filme, ou se você ainda não assistiu e quer saber do que se trata e se vale a pena assistir, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem assustador. Be careful. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de uma gota de sangue, que eu vou deixar no coraçãozinho pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na tela. Me siga por lá, que eu sempre aviso quando saem vídeos novos. Também faço conteúdos extras, então vão lá no Instagram, que será bem legal ver vocês por lá também. E eu vou confessar pra vocês que eu não sabia nada sobre esse filme, nada, tá? Vou contar como é que eu conheci essa obra. Estava eu de boa, fazendo minhas coisinhas, trabalhando, né? Fazendo conteúdo aqui pro canal. Eis que o Warner Bros. Me manda um e-mail falando que vai lançar um filme aqui no Brasil e se por acaso eu não tinha interesse em ir à cabine de imprensa, ou seja, assistir o filme antes da data de lançamento pra divulgar aqui no canal. Aí eu falei, bom, tô fazendo nada. Não, brincadeira. Falei, claro, gente, como que a gente recusa um convite desse? Inclusive, Warner, muito obrigado pelo convite. Então eu só dei uma pesquisada na internet pra ver do que se tratava esse filme. Fiquei interessado pelo elenco, pela direção. Falei, esse negócio deve ser bom. Fui assistir esse filme e eu saí do cinema transtornado, transformado. A experiência de não saber nada do filme e ir assistir assim no susto foi a melhor coisa que aconteceu pra mim. Porque a graça desse filme é você não saber absolutamente nada sobre a trama. Mas como isso é difícil e eu estou gravando esse conteúdo, eu vou evitar o máximo qualquer informação que possa estragar a experiência de vocês. Porque eu quero muito que vocês tenham uma experiência muito próxima da experiência que eu tive assistindo esse filme. Como eu sei que muitos não assistiram, esta primeira parte do vídeo eu vou falar sem spoilers, fiquem tranquilos, e depois, na segunda parte do vídeo, eu falo com spoilers, beleza? Como é um filme que ele tem muitas camadas, ele tem uma interpretação que vai além do que vocês estão assistindo em tela, eu vou explicar isso na parte com spoilers, eu vou falar a minha visão e como eu atribuo tudo o que aconteceu a esse filme a fatos históricos da humanidade. Que negócio sério. Neste filme, nós acompanhamos os irmãos gêmeos Smoke e Stack, que fizeram muito sucesso ali, né, na máfia, nos gangsters em Chicago. Eles ficaram 7 anos trabalhando em Chicago e eles resolveram voltar para a cidade natal deles. Uma cidade pequena chamada Clarksdale, que fica em Mississippi, e o filme se passa em 1932. Como eles retornaram cheio de grana da cidade grande, eles resolvem montar um bar, uma festa exclusiva para a comunidade negra, já que nesta época nós tínhamos o que nos Estados Unidos? A segregação racial. Os negros não frequentavam os mesmos lugares das pessoas brancas, então tudo era separado. Tinha um banheiro apenas para as pessoas negras, um banheiro para as pessoas brancas, bebedouro, tudo era separado. Absurdo, né? Pois é. Só que eles não contavam que nessa festa maluca que eles vão dar na cidade, algumas pessoas misteriosas iam aparecer e transformar esta noite em um banho de sangue. Quando eu falo banho de sangue, não é nem no nível Carrie a Estranha, tá? É banho de sangue, que tsunami de sangue. Meu Deus do céu. Para este vídeo, eu tomei uma decisão polêmica. Eu não vou revelar na parte sem spoilers quem são os vilões do filme. Porque, gente, eu fui assistir sem saber quem eram os vilões. E quando eu descobri que o filme era sobre isso, eu falei, meu Deus, eu estou no lugar certo, na hora certa. Por mais que tenha vários canais divulgando já os vilões logo de cara, tem várias matérias divulgando, porque não é um spoiler, tá? Volto a dizer, não é um spoiler. Isso está em algumas sinopses oficiais do filme. A revelação de quem são os vilões. Mas, como eu quero que vocês tenham a experiência mais interessante e imersiva possível, eu não vou revelar na parte sem spoilers. Fato é que esse filme me pegou de surpresa. Gente, eu fiquei impactado com a qualidade desse filme. É impressionante como tudo aqui funciona muito bem. É aquele filme que eu chamo de casamento. Tudo se encaixa. Sabe aquele filme perfeito? Ele não tem nada pra falar de mal dele, gente. Eu fiquei nervoso com isso. Gabriel, você precisa falar mal de alguma coisa desse filme. Eu não consegui encontrar um ponto ruim pra falar mal dessa obra. E olha que eu tentei, viu? Eu fiquei aqui montando um roteiro pra vocês. Falei, gente, eu preciso falar mal, senão as pessoas vão achar que eu gosto de tudo que eu assisto. Talvez vocês até tenham razão. Por quê? Tem uma explicação pra isso. Quando eu vou assistir um filme pra trazer o conteúdo aqui pra vocês, eu vou muito entusiasmado, porque eu não quero me decepcionar com o filme. Eu quero curtir a experiência. Então eu vou, eu reajo, eu choro em alguns filmes, eu dou risada, eu me mexo na cadeira, eu fico agitado. Eu gosto de embarcar na
experiência do filme. Eu não sou aquele cara que fica lá sentado e fala, não, tá, não, vim aqui só olhar os pontos negativos. Jamais, eu quero aproveitar a experiência, eu quero me divertir com o filme. É por isso que eu fiz o canal, pra eu me divertir falando deles aqui com vocês. Se um dia eu perder essa sensibilidade de não curtir mais assistir um filme e assistir apenas pra criticar, eu prefiro não ter mais o canal. Eu gosto de me divertir porque isso faz parte do meu modo de vida. Eu quero receber tudo que o diretor, os atores, os produtores, roteiristas, tudo que eles têm pra me entregar, eu quero receber aquilo de peito aberto. Se eu vou gostar ou não, aí é uma outra história. Mas que eu vou aproveitar a experiência, isso vocês podem ter certeza. Qualquer filme, por mais ruim que seja, eu vou aproveitar a experiência. Aí, não gostei do filme? Ok, é uma questão pessoal. Então esse filme aqui, eu estava assim, ó, entregue. Eu falei, vai, joga tudo que você tem que jogar na minha cara. E meu Deus, amigos, o que é esse filme? É a classificação de filme perfeito, na minha opinião. Eu não achei um ponto negativo pra falar pra vocês. Eu acho que esse filme podia ter durado, pelo menos 6 horas. Eu facilmente assistiria 6 horas desse negócio. Ou uma minissérie. Nossa, uma minissérie sobre esse filme na HBO, por exemplo. Nossa, ficaria incrível. Então, pra mim, o ponto negativo desse filme é que eu queria mais da história. Eu queria mais daqueles personagens. Eu não queria que a história acabasse. É um filme rico em detalhes e ele não funciona apenas pro terror. Ele tem uma história de base muito forte e extremamente necessária. O diretor desse filme é o Ryan Coogler, que ficou muito popular por conta dos filmes Pantera Negra da Marvel. Ele também é responsável pela franquia Creed, ou seja, é um diretor que ele traz toda a bagagem racial para suas obras. Então ele prioriza o protagonismo negro em seus filmes, bem na vibe Jordan Peele. Então são filmes com a temática que exploram esse assunto. Não é que os personagens estão ali jogados. Não. Eles estão ali porque eles são necessários para a história e tem todo um background que leva os personagens a serem os protagonistas do filme. Essa história, ela é tão atual, gente, é que não parece, né? Porque o filme se passa em 1932. Mas se você pegar os detalhes, você vai perceber tantas coisas que infelizmente se aplicam até hoje, como nós não mudamos muito desde 1932 com alguns aspectos. Isso porque esse filme não é um documentário, é uma ficção. Só que os fatos históricos trazidos pelo diretor e roteirista para esta obra fazem total sentido, as coisas realmente aconteceram daquele jeito. Então, esta obra se passa em 1932, que estava no auge do preconceito racial nos Estados Unidos. O que estava no auge também é a Ku Klux Klan, que eu vou falar bastante nesse vídeo. E para não correr o risco do vídeo receber alguma censura, eu vou falar KKK, tá? Que são aí as iniciais. Então, toda vez que eu falar KKK, não é que eu tô dando risada maluco, não, tá? Eu estou me referindo a isso, beleza? E o líder do elenco deste filme é o maravilhoso Michael B. Jordan, a estrela do diretor Ryan Coogler. O cara fez muito sucesso ali em Creed, também em Pantera Negra. Então é um ator que está praticamente em todos os projetos desse diretor. E aqui ele interpreta dois personagens e você consegue distinguir um do outro, o Smoke do Stack. Eles têm personalidades bem diferentes e você sabe quando é um que tá em cena e quando é o outro. E o que diferencia mesmo é a personalidade. Um é mais esquentadinho e o outro é mais racional. Todos os atores estão muito bem escalados, cada um pro seu personagem. E eu confesso pra vocês que eu me apaixonei pela personagem Annie, interpretada por Yomi Mosako. Meu Deus, que mulher maravilhosa. Eu não conseguia tirar os olhos quando ela aparecia em cena. É hipnotizante. Essa atriz, ela ficou muito famosa com um filme de terror da Netflix chamado O Que Ficou Para Trás. Eu acho esse filme sensacional. Sensacional. Se você não viu, fica a recomendação. É um terror delícia, sinistro, inclusive. Aqui ela tem um papel muito importante. Ela não chega a ser a protagonista, mas ela tem uma conexão com um dos irmãos e ela é aquela personagem meio mística. Ela entende do ocultismo, que é mais pra onde o filme vai na parte do terror. Então ela tem as respostas, mas ela não é aquele personagem que entrega tudo. Porque em roteiro preguiçoso, sempre tem aquele personagem que entende do assunto e ele chega pra dar uma aula pro espectador, sabe? Ela entra aos poucos com o seu conhecimento, então ela observa muito. Um bom profissional, ele vai estudar, ele vai falar aquilo com propriedade, e é o que ela faz. Ela observa, ela tá sempre de olho em tudo que acontece. Ela é aquela personagem necessária pra história, só que sem forçar a barra. Ela chega de mansinho, ela vai entregando, entregando. De repente, essa mulher tá gigante. E a atuação dessa mulher é de tirar o chapéu, é muito boa. Esse filme tem outros rostinhos famosos também, como o Delroy Lindo, que faz um personagem bem legal, tipo um alívio cômico aqui bem interessante. Tem a Hayley Steinfeld também. E a grande surpresa aqui é o Miles Canton, que faz o personagem
Sam. É o primeiro trabalho dele no cinema, ele ficou famoso por conta da música, ele participou de alguns reality shows musicais também nos Estados Unidos, e aqui ele usa todo o seu talento vocal e também de atuação. Ele se mostrou um ótimo ator. Como eu falei da música, aqui a música é um personagem do filme também. Tudo acontece por conta da música. Não chega a ser um musical, mas as cenas que tem música nesse filme, elas são muito importantes. São as cenas que dão a virada de chave pro filme. Isso porque a primeira parte do filme, ela é trabalhada de uma forma mais lenta. Você vê o Smokey e o Steak, eles estão reunindo uma galera para fazer essa festa que eles tanto querem fazer. Então, a trama ela se divide entre esses dois personagens. A gente vê o núcleo que é mais chegado ao Smokey e o núcleo que é mais chegado ao Steak. Cada um tem a sua história paralela, por mais que eles sejam gêmeos, né? São pessoas diferentes. Então, nesse primeiro momento, o filme é mais ou menos uma road trip. A gente vê os personagens na estrada se reunindo, todo mundo feliz, indo atrás de bebida, músicos, né? Porque a música é muito importante para eles. E o ponto de virada do filme é quando a festa acontece. Então, nessa primeira parte do filme, eu acho que muitas pessoas vão reclamar que o filme é lento, ai, não acontece nada, cadê o terror? Calma, vai com calma, porque quando o terror começar, você não vai conseguir desgrudar os olhos daquela tela gigantesca do cinema. Mas eu confesso pra vocês que por conta de todo o contexto histórico que é apresentado nessa primeira parte do filme, enquanto ele é uma mini road trip, é tão interessante que eu não me incomodaria nem um pouco se o filme só ficasse nessa história de estrada, reunindo histórias, momentos desses personagens com outras pessoas, com mulheres que eles tiveram envolvimento, sabe? Tem questões pessoais, tem um dos irmãos aqui teve um trauma familiar muito grande. O filme fala sobre música, blues, jazz. Nossa, é tudo muito bem encaixado. Mas como aqui no canal nós focamos mais no terror, a parte do terror, ela não deixa nem um pouco a desejar. Se você sente falta disso, quando chega, você é abastecido pelo terror, que você não vai nem pensar que na primeira parte do filme não tinha nada de terror. Como pode, né? É impressionante. Gente, esse filme, ele é de uma qualidade técnica, trilha sonora perfeita, atuações impecáveis, roteiro maravilhoso, a filmagem extrema. Esse filme foi filmado com câmeras IMAX e isso dá uma diferença muito grande no resultado final. Tem muitos filmes que são exibidos em IMAX, mas que não foram filmados em IMAX. Isso é um detalhe interessante para vocês verificarem na capa do filme. Tem filmes que aparece escrito filmado para IMAX e tem filmes que tá escrito filmado em IMAX. Ah, Gabriel, tem diferença? Tem, porque quando é filmado em IMAX, foi usada a câmera da marca IMAX. A IMAX é um produto, é uma marca. E quando foi filmado para ser exibido em uma sala IMAX, quer dizer que o filme ele foi convertido depois na hora da edição. Até podem ter usado uma câmera diferenciada que tenha um ângulo maior, mas não foi usado a câmera IMAX. E aqui foi usado, inclusive em alguns cinemas dos Estados Unidos, esse filme será exibido com o rolo original IMAX. Deve ser uma experiência absurda. Eu tive o privilégio de assistir na cabine de imprensa IMAX e foi insano. A tela, ela fica preenchida de ponta a ponta. Quando o filme precisa reduzir a tela, você vê isso acontecendo, a tela reduz um pouco para ter aquele formato tradicional, principalmente para os diálogos, né? Mas nas cenas de ação, antes da cena começar, sabe? Daquela batalha épica, você vê a tela fazendo assim, ó. Vup! E ela pega o total e você fica, meu Deus, que delícia. Arrepia, ó, arrepia. E o som nem se fala. É um filme onde a música e o som são muito importantes. Se você não tiver acesso a uma sala IMAX, escolha a maior sala disponível perto da sua casa. Porque geralmente algumas redes de cinema não tem IMAX. A IMAX é uma marca e não é todo cinema que tem. Mas a Cinemark, por exemplo, tem aquela sala XD, onde a tela é maior, o som é maior. E se não tiver opção mesmo, ou se você não tiver condições, assista no cinema. No cinema tradicional, que já vai ser uma coisa de outro mundo. Quando o filme ele entra nessa parte do horror, que algumas coisas sobrenaturais começam a acontecer, a história de um dos personagens lembra muito a trajetória do músico Robert Johnson, que é conhecido como um músico, um cantor de blues que vendeu a alma para o diabo para ter talento musical. Vocês sabiam dessa história? É muito interessante. Se vocês colocarem aqui no YouTube ou no Google, vocês vão encontrar vários conteúdos sobre o Robert Johnson e é muito interessante, assim. É um mistério para a humanidade. E ele foi o pioneiro
pioneiro daquele movimento do Clube dos 27, que é aquele clube de várias pessoas importantes do mundo da música, do cinema, que morreram com 27 anos. E aí tem toda aquela lenda, né? São pessoas que venderam a alma pro diabo e ele veio buscar quando a pessoa fez 27 anos. Tem todo esse mistério. Pesquisa aí Clube dos 27 que vocês vão encontrar várias lendas legais. Então o filme, ele caminha pra essa vibe. Nossa, será que esse personagem vai vender a alma pro diabo? Por isso que a divulgação do filme é dance com o diabo? Eu acho que nem preciso responder a principal pergunta desse vídeo. Vale a pena assistir no cinema? Mas assim, com certeza. Na minha opinião, esse já é um dos melhores filmes de 2025. E ele tem fortes chances de concorrer ao Oscar. Olha, espero mesmo que esse filme consiga uma campanha bacana pra entrar nas premiações. Ele merece, é um filme que merece, mas é claro que tudo é com base na minha opinião. O mais importante é você assistir o filme e tirar as suas próprias conclusões. Quando você fizer isso, coloca aqui nos comentários o que você achou da obra. Coloca o alerta de spoilers, caso você vá falar do final do filme, alguma coisa assim. Por falar em spoilers, vamos avançar agora para os spoilers. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal se ainda não for um inscrito, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com um amiguinho que também gosta desse tipo de filme. Vampiros. Esse filme fala de vampiros. Eles são os grandes vilões do filme e eles estão atacando à noite, sim. Meu Deus, como é gostoso falar de filmes de vampiros. Eu sou apaixonado por esse tema. Inclusive está aqui, ó, no cenário, o filme Entrevista com um Vampiro, que eu amo. E de certa forma, tem um pouco a ver com a temática desta franquia aqui, Entrevista com um Vampiro, principalmente do filme A Rainha dos Condenados. Vou falar melhor daqui a pouco sobre isso. E são os vampiros tradicionais, aqueles que precisam pedir permissão para entrar num local fechado, e isso faz toda a diferença no filme, e também não podem ficar no sol. Então no filme nós acompanhamos os irmãos gêmeos Smoke e Steak. Eles acabaram de voltar de Chicago, eles ficaram 7 anos lá e eles roubaram alguns gangsters, uma galera da máfia. Então eles resolveram voltar para a cidade pequena. Como dos Estados Unidos naquela época tinha essa coisa de separar o ambiente de negros e brancos, os irmãos decidiram manter essa tradição e falaram: ah, vocês querem separar? Então nós vamos separar mesmo. Então eles compram um celeiro que estava meio abandonado de um senhor ali branco, e aqui rola um medo dos irmãos, porque eles acham que o KKK está atacando. Só que esse homem que vendeu a fazenda pra eles, ali o celeiro, fala que o KKK não existe mais, que tudo isso é uma lenda, que eles podem ficar tranquilos, que nada vai acontecer. Confia, né? Eles compram, pagam à vista aquele negócio, eles estão cheios de grana, e aí o filme se transforma naquela road trip que eu falei pra vocês. O núcleo se divide e nós acompanhamos a história de cada um dos irmãos. Um deles tem uma conexão com a Annie, o outro tem uma conexão com a Mary, eles se unem, vão atrás dos seus velhos amores, dos amigos, e o Sam, que é o primo deles, o priminho mais novo, entra nessa jogada também, porque eles precisam de um músico, e o Sam é muito habilidoso. Então eles vão atrás de todo mundo que eles conhecem para conseguir fazer esta festa acontecer. Eles montam letreiro, vão atrás de bebida, comida, músicos. Como esse assunto está assombrando a cidade, todo mundo tá sabendo dessa festa, algumas pessoas brancas também querem participar, porque vale mencionar que nem todas as pessoas daquela época eram pessoas ruins, tá, gente? Nem todos os brancos eram racistas, mas a maioria era. Então não dava pra você confiar. A regra era: nenhuma pessoa branca vai entrar nessa festa. A única que entra é a Mary, que ela tem um envolvimento ali com um dos irmãos. E aqui tem uma discussão muito interessante que inclusive é tratada até os dias de hoje. Então a Mary, por exemplo, ela é de origem negra, mas ela nasceu com a pele um pouco mais clara. Então alguns negros não reconhecem ela como uma mulher negra e outros acham que tá tudo bem, beleza, ela pode ir à festa. Então o filme ainda tem essa abordagem. Existe essa discussão dentro da comunidade negra, as pessoas falam sobre isso, que até hoje é pauta de discussão. Bom, beleza, tá todo mundo ali naquela vibe da festa, e nós acompanhamos uma família aleatória que tá ali numa fazenda próxima de onde vai rolar a festa, e eles recebem a visita de um homem misterioso que ele tá meio que queimando no sol, olha isso, e ele está fugindo de umas pessoas que estão caçando ele. Bom, ele consegue abrigo nesta casa, é um casal que mora lá, e na verdade esse cara é um vampiro, e ele transforma esses dois, esse casal, em vampiros também. A festa está rolando, todo mundo se divertindo, aquela festa muito louca, e quando o Sam começa a tocar a sua música, acontece um efeito insano. De acordo com a Annie, alguns músicos têm a habilidade de romper
o véu da morte e da vida. E mais do que isso, pode haver uma quebra no tempo, onde o único tempo que existe é o tempo da música. E é exatamente isso que acontece. Você vê os ancestrais das pessoas que estão ali. Tem uma mulher que está trabalhando com eles, que ela é chinesa. Então você vê os ancestrais dela também na festa. Gente, que cena boa. Por conta desse efeito meio sobrenatural que a música do Sam trouxe pra aquela festa, esses vampiros sentem a mensagem e eles se aproximam dessa festa querendo contato com o Sam. Só que eles não podem entrar na festa sem ser convidados. Então, eles chegam e falam, olha, nós também somos músicos. Eles começam a tocar na musiquinha deles. São bem talentosos, inclusive. Mas os irmãos, eles são vividos. Eles ficaram 7 anos trabalhando na máfia. Eles sabem das coisas. Pessoas brancas, essa hora da noite, tocando música na frente de uma festa de pessoas negras, não é um bom sinal. Então, vão pra casa, vocês não vão entrar aqui. Só que os 3 vampiros ficam do lado de fora e continuam tocando a musiquinha. Enquanto a festa está rolando, tá todo mundo se divertindo. O Sam pegou uma mulher pela primeira vez, os irmãos estão cada um saindo com a mulher que eles gostam, não sei o quê. Então, assim, tá tudo funcionando. Mas o dinheiro não está entrando na casa. Porque muitas pessoas ali não têm condições, gente. Imagina, as pessoas ali trabalham apenas pra comer, né? E pra garantir uma moradia, não pra gastar com bebidas em festas. E a Mary resolve ir falar com esses vampiros, que ninguém sabe que é vampiro, né? Porque parece que eles têm dinheiro, né? Eles são pessoas brancas, bem vestidas, então eles podem gastar uma grana lá dentro. Ela sai da festa e vai conversar com eles. A menininha vira vampira também. Como a Mary, ela já é da casa ali, né? Ela é da família. O cara que está ali na porta, ele deixa ela entrar, né? Ela fala, oi, posso entrar? Ele, claro, né? Ela, beleza, entrou. Então eles convidaram o vampiro pra entrar. Ela ataca o Steak, ela morde ele, ele também se transforma em vampiro. A festa rapidamente esvazia, todo mundo sai correndo e fica os principais. Todo mundo que saiu da festa se transformou em vampiro. A galera lá fora pegou todo mundo e eles criaram um exército de vampiros. E que cena maravilhosa! Porque os vampiros ficam lá fora cantando, tocando música e todo mundo dançando. A Anne, como entende da malemolência aí dos fantasmas, da coisa sobrenatural, ela demora pra entender que estamos falando de vampiros. Ela acha que eles são amaldiçoados, fantasmas, mas depois que ela vê os dentes e quando um morde o outro, a pessoa se transforma em vampiro, aí ela fala, não são pessoas amaldiçoadas, são vampiros. E aqui eles começam nessa vibe de usar o alho pra se proteger, crucifixo, estaca de madeira, porque são os vampiros clássicos. E eles desconfiam que um deles ali dentro é um vampiro. Então o que eles fazem? Eles fazem o teste bem no estilo The Thing, o Enigma de Outro Mundo. Que toda vez que tem uma dúvida sobre a identidade de algum personagem em filmes assim, eles fazem um teste, né? E como estamos falando de vampiro, qual é o teste? Comer um dente de alho. Olha se isso não é maravilhoso. Eles comem o dente de alho e descobrem que nenhum deles ali é um vampiro, mas as coisas vão acontecendo e até que chega o grande embate do filme. Os vampiros conseguem entrar naquele celeiro e começa um banho de sangue. Aqui você não pode se apegar a nenhum personagem, tá? Porque todos podem morrer e praticamente todos morrem, incluindo a Anne. Meu Deus, como doeu no meu coração quando essa mulher foi mordida. E aí, o seu parceiro ali, né, o Smoke, ele enfia uma estaca nela antes mesmo dela se transformar em um vampiro, que foi um combinado dos dois. E aqui, o líder dos vampiros conversa com o Sam e fala que ele é a chave. Eles querem usar a música do Sam pra conquistar o mundo. Fala se isso não é simbólico. Porque, veja bem, o Sam tocava música que ele aprendeu. O jazz, o blues, que era, né, característico da comunidade negra. Pois a gente sabe que na história musical, isso foi se transformando meio que no rock, e aí teve acesso mais às pessoas brancas. Então, há muitas discussões sobre isso. Os brancos roubaram a música dos negros para conseguir dinheiro e sucesso, enquanto os negros não ganhavam crédito em nada. Ter um vampiro branco dizendo que quer usar a música do Sam para atrair o mundo inteiro, no filme de terror, ele quer dizer que assim, se transformar o Sam, que é um homem muito talentoso, em um vampiro, ele vai poder transformar várias pessoas em vampiros, porque ele vai ser uma pessoa influente, igual o vampiro Lestat, da série de livros e dos filmes, né? Entrevista com o Vampiro, Rainha dos Condenados. O Lestat se transforma em uma estrela do rock. Então tem essa coisa de uma liderança
musical que facilmente entraria na casa de qualquer um. Todo mundo ia querer ficar com um homem desse. Mas, no contexto fora do terror, nós temos aqui um homem branco querendo roubar a identidade de um homem negro para o seu sucesso. Nós temos 3 vampiros brancos invadindo uma festa predominante de pessoas negras e eles conseguem devorar todos, eles conseguem transformar todas aquelas pessoas negras em pessoas conectadas, porque aqui tem essas coisas, os vampiros ficam todos conectados. Isso é extremamente simbólico, gente. Claro que essa não é a questão do filme, é um terror, mas como estamos falando aqui de um roteirista que sabe fazer um negócio, é óbvio que ele colocou essas metáforas. Bom, o fato é que tudo vai acontecendo, aquela briga rolando, e fica o Sam e o Smoke até o final. Eles conseguem acabar com tudo, começa o sol nascer e todos morrem queimados. Todos, entre aspas, né? Porque sempre fica alguém pra uma continuação. O Smoke, como perdeu a mulher que ele amava, ele já tinha perdido a filha dele também. Perdeu o irmão dele também, que virou vampiro, morreu. Então assim, o cara tá meio sem objetivo. E como ele descobriu que aquele velhinho lá que vendeu o celeiro pra ele fazia parte do KKK, ele falou, eu vou ficar aqui e eu vou me vingar desse cara. Beleza, o Sam vai pra casa dele, o pai dele é pastor, então tem toda aquela questão religiosa, isso e aquilo. E ele foi atacado pelo vampiro líder, então ele ficou com a cicatriz assim no rosto da garra. E aquele cara que vendeu o celeiro aparece com seu grupo do KKK e eles assim, tipo, chegam pra destruir todos os negros que estariam naquela festa. Só que quando eles chegam, não tem ninguém lá. O Smoke está armado até os dentes, ele chega matando todos. Ele acaba sendo baleado, então ele fica meio entre o fio da vida e da morte. Ele vê a sua filha, vê a Anne, que aparece ali em formato de espírito, pra ir buscar, né, o seu amado. Mas antes, ele pega a metralhadora e arregaça aquele cara que vendeu a fazenda pra ele. Ai, que cena boa, gente. O filme, então, dá um salto temporal, gigantesco, inclusive, ele vai pros anos 90, e nós descobrimos que o Sam se tornou um astro. Ele ficou muito famoso, e ele já tá bem velhinho, bem debilitado. E quem aparece? O Stack e a Mary. Eles sobreviveram, entre aspas, né? Sobreviveram em formato de vampiro. Na hora que o Smoke foi matar o irmão dele, ele na verdade não fez isso. Ele fez o seu irmão prometer que nunca iria atrás do Sam. Eles têm uma conversa ali no final do filme, fica aquele climão entre os dois, mas cada um vai pro seu canto e o filme termina. Que maravilha de filme, né, gente? Que história incrível. E olha como ele é simbólico. Vocês viram que tem muitas coisas aqui que se aplicam à história da humanidade e também dessa evolução musical. E a minha interpretação dos vampiros nesse filme é de que eles são pessoas brancas roubando e devorando toda a cultura negra. Quem realmente está ganhando dinheiro e fama é o líder lá dos vampiros, porque ele acaba se tornando a pessoa mais poderosa, enquanto todos os outros se tornam seus escravos, né? E um bom filme de terror é isso, né? Ele te assusta, ele tem sangue, ele tem cenas muito bem montadas, envolvendo todo esse horror corporal. Tem muito sangue. E ao mesmo tempo ele entrega uma mensagem importante por trás de tudo isso. Não é uma coisa apenas um espetáculo de sangue. Não, tem uma história e uma história muito importante. Me apaixonei pela obra, me apaixonei pelos personagens, principalmente pela Anne. Meu Deus, que mulher incrível. E eu tô doido pra assistir esse filme de novo. É claro que tem muitas coisas que acabam passando despercebido, porque eu assisti no cinema. Não dá pra pausar, não dá pra ficar fazendo anotação. Então tô bem curioso pra assistir novamente esse filme. É claro que tudo isso que eu falei é com base na minha experiência, na minha interpretação. Eu quero muito saber a sua experiência, como foi, como que você interpretou o final do filme. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo com um amiguinho que também gosta de um bom filme de vampiro. E da próxima vez que você for a uma festa, cuidado, a morte pode te convidar para dançar. Tchau.